Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 1, Lucas 7, 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta experiência narrada pelo evangelista Lucas, que, ó Deus, a perpetuou para que chegasse até nós. E, ó Deus, nós te agradecemos, porque este homem enfermo foi curado, mas numa experiência totalmente diferente de todas as demais pessoas das Escrituras Sagradas. Aceita a nossa gratidão e toca-nos nesta noite, fala ao nosso coração, pela prédica desta hora, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém e amém. A Bíblia diz que Jesus vai a Cafarnaum. Alguns estudiosos acreditam que os pais de Jesus moravam em Cafarnaum, e as Escrituras vão citar pelo menos 3 vezes Jesus entrando e saindo de Cafarnaum. Provavelmente José e Maria moravam nessa região, e por isso citado constantemente a entrada, ou citadas a entrada e a saída de Jesus em Cafarnaum. Provavelmente quando Jesus exerce o seu ministério, seu pai José já está morto, pois nós não temos referências a ele dentro do Evangelho, senão pelo nascimento de Jesus, e ainda quando Jesus se perde, e eles vão procurar Jesus no templo aos 12 anos de idade. Mas Cafarnaum, Jesus chega a Cafarnaum, e ele provavelmente está retornando à casa de sua mãe e seus irmãos, passando por aquela região, e aí acontece algo inusitado. Um centurião romano, provavelmente não era por título, para ser um oficial do exército romano, tinha que ter a nacionalidade, ter nascido romano. Era possível comprar a cidadania romana, mas nesse caso não. Para ser oficial, assim como no Brasil, é preciso que tenha nascido aqui no Brasil, oficial das Forças Armadas. E acontece então que um centurião
E esse nome é porque ele cuidava de uma tropa de 100 homens. Ele era um centurião porque cuidava de 100 soldados, 100 militares à sua disposição. E esse tem um soldado um militar, a quem ele estima muito. A Bíblia diz um servo, provavelmente um militar, e que ele estimava tremendamente. E em Cafarnaum, ele está doente. E ao adoecer, esse centurião está preocupado. E ele ouve que Jesus está entrando na cidade dele. Jesus está chegando à sua cidade. E quando Jesus ele entra na sua cidade, no seu aldeamento, no seu vilarejo, na sua casa, no seu coração, as coisas vão mudar. Esse centurião está preocupado porque o seu servo, o seu soldado, está para morrer. E quando ele sabe que Jesus entrou em Cafarnaum, ele chama alguns anciãos dos judeus. Ele não pede ninguém da guarda. Ele não pede um oficial seu para ir a cavalo até onde Jesus está, mas ele chama de sua comunidade judeus, da mesma linhagem de Jesus, já de idade avançada, diz que era ancião, para que esse homem ou esses homens pudessem ir até Jesus e convencer Jesus a vir curar o seu servo. E aí os anciãos, eles vão até onde Jesus está, e eles se aproximam de Jesus, esses judeus já de idade. Ao se aproximarem de Jesus, ao estarem ali, eles dizem: Senhor, nós viemos chamar porque nós temos um amigo, um conhecido nosso, ele é centurião, ele cuida do exército romano, uma tropa de 100 soldados, 100 militares, e ele tem um servo que está muito, muito doente, e ele precisa do Senhor. E aí eu acho interessante no texto que eles dizem assim: e ele merece que o Senhor possa ir até lá. Os judeus dizem: ele merece que o Senhor atenda o pedido dele. A Bíblia diz que não há um bom sequer. O próprio Jesus diz isto. Quando chamam-no de bom mestre, ele diz: por que me chamas bom? Não há um bom sequer, senão o Pai que está nos céus. Mas esse judeu que vai até ali diz: Senhor, ele é um homem que merece que o Senhor possa ir até a casa dele. E nós adoramos na sinagoga, e nós queremos dizer ao Senhor que foi ele quem construiu a sinagoga. Ele não é judeu, ele é romano, mas ele construiu a sinagoga para que nós pudéssemos adorar a Deus. E por causa disso a gente entende que o Senhor deveria ir até lá. Algumas vezes nós acreditamos que os nossos feitos: Deus, eu passei a noite inteira orando, o Senhor tem que me responder. Eu fiz algo tão extraordinário que é impossível que Deus não vá me abençoar. Deus, eu estou à disposição há tanto tempo e não é possível que o Senhor não vá fazer o que eu estou pedindo ao Senhor. A gente lida às vezes como esse judeu enviado pelo centurião. A gente acredita que a gente é bom e que a gente merece que Deus faça alguma coisa. E diz o texto que quando eles estão dizendo isso, Jesus se desloca ao versículo 4, ele merece a sua ajuda porque ele é amigo do nosso povo, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. E aí Jesus começa a caminhar com aqueles que vieram buscá-lo. Aqueles homens já de idade avançada, no meio da congregação, do povo judeu, e Jesus começa a se deslocar com eles em direção à casa do centurião. Quando Jesus vai se aproximando da casa do centurião, e ele percebe que Jesus está vindo, ele manda outro grupo, ir ao encontro de Jesus. Vá lá e diga a ele que eu não quero que ele entre na minha casa. Eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Vá lá, diga para Jesus. E aí, aqueles imediatos vão até ele e dizem a Jesus: Senhor, o centurião pediu que a gente viesse encontrar o Senhor,
porque ele disse que ele não é digno de que o Senhor entre na casa dele. Mas foi ele mesmo que mandou buscar Jesus, foi ele mesmo que mandou chamar Jesus. Mas enquanto Jesus está vindo, ele conclui de que ele não é digno. E aí os imediatos, os empregados dizem: olha, porque ele mandou dizer ao Senhor que ele não é digno, porque ele tem servos à disposição dele, ele tem empregados, soldados à disposição dele, e ele manda e desmanda. Tudo que é feito pelo exército, é ele quem manda, é ele quem celebra, é ele quem realiza. E aí eu fico pensando, quando eu leio esse texto, que tipo de coisa aquele centurião mandava as pessoas fazerem. Provavelmente numa batalha, pela posição que ele ocupa, é difícil a posição que você ocupa, que decisão que você tem que tomar, às vezes mais enérgica, às vezes mais intensa, às vezes você precisa, porque a sua profissão exige que você se porte daquela maneira. E ele provavelmente, por causa dessa voz de comando que ele tinha que exercer, ele não se achava digno. E ele disse: eu não sou digno. Mas diga a ele, lá mesmo onde vocês encontrá-lo, diga a ele que se ele disser uma palavra, de lá mesmo, meu servo será curado. E aí os imediatos, aqueles que vão, sob o seu comando, sua voz, sua ordem, dizem: o senhor não precisa ir lá, ele está dizendo que ele não é digno, por causa do cargo que ele exerce. Eu imagino que ele tinha que controlar os judeus, qualquer rebelião ele tinha que controlar em Cafarnaum, é a sua região. Qualquer coisa que saísse, qualquer distúrbio, ele tinha que controlar, porque a sua atividade exigia que ele se portasse daquela maneira. Mas diga uma palavra, e o servo será curado. E Jesus, dali mesmo, o texto nos dá a entender que Jesus não segue até a casa dele. Jesus olha para, havia uma multidão seguindo Jesus, pessoas que estavam indo para ver o que Jesus ia fazer na casa do centurião. E aí Jesus para ali, Jesus olha para aquela multidão e diz assim: nem mesmo em Israel, eu vi tamanha demonstração de fé. O povo estava dividido, né? Israel, o norte, o sul, judeu, e toda a comunidade antiga em hebreu. O texto cita que aqueles que vêm lá para socorrer, para estar com Jesus, diz que eles são judeus. Eles estavam em Israel. Ish, homem, Ra, próximo, El, o Senhor, aquele que anda junto com Deus. Israel, a pronúncia em hebraico. Então os judeus que eram do sul, eles estão no norte, e eles vão buscar Jesus para cuidar. Jesus olha lá e diz assim: nunca vi, aqui no norte, na parte norte, nunca vi pessoa alguma com tamanha fé aqui em Israel, ou Israel. Nunca vi ninguém com tamanha fé. Você tem noção de com quantas pessoas Jesus havia lidado? Com quantas pessoas Jesus já havia estado? E Jesus disse: eu nunca vi ninguém com tanta fé. E aí diz que no mesmo instante que os servos voltaram, o homem foi curado. No mesmo instante que aquela tropa, aquele grupo que veio, Jesus retornou, o servo foi curado. A demonstração de fé é mais importante do que qualquer coisa que a gente possa ter. Jesus poderia dizer assim: eu vou socorrer porque ele fez a sinagoga. Olha que coisa bonita, ele é romano, mas ele construiu a sinagoga para os judeus adorarem em Cafarnaum. Poderia Jesus dizer: eu vou socorrer porque ele é merecedor? Mas Jesus fica encantado, não porque ele fez a sinagoga,
nem porque ele era merecedor e nem porque ele era centurião. Jesus fica encantado e diz: nem em Israel eu vi uma pessoa com tamanha demonstração de fé. Pelo texto parece que Jesus não foi lá, não entrou na casa dele, mas Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem. Quantas vezes Jesus entra na nossa casa, mas não tem uma boa impressão? Quantas vezes a gente tem uma profissão de destaque, não é um centurião, mas a gente tem uma profissão, mas Jesus, a gente não consegue impressionar Jesus. Quantas vezes a gente tem empregados, a gente pode comandar, dirigir pessoas, mas a gente não consegue impressionar Jesus. O que impressiona Jesus